Vamos lá então falar sobre Uma Batalha Após a Outra, um filme novo do Paul Thomas Anderson com Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benício Del Toro, Teyana Taylor e Chase Infinity, né? A estreante Chase Infinity, né? Filmaço, filmaço, pra mim, o melhor de 2025. Pra mim, superou Pecadores, por exemplo. Um filme que eu gostei demais, Pecadores, gostei demais. Mas eu acho que aqui vemos um filme que subiu de patamar os filmes de 2025, né? Eu acho que poucos vão chegar no nível desse aí. Talvez Agente Secreto, talvez o novo do Park Chan-wook, mas olha, esse filme é muito bom. Bom, mas daí tu me pergunta, né, sobre o que é esse filme, né? Sobre o que é essa trama. Então a gente acompanha o personagem do Leonardo DiCaprio, né? Vamos chamar ele aqui de Bob, digamos assim. E a gente acompanha esse personagem entrando nessa vida e entrando no grupo chamado French 75, né? Uma das grandes líderes desse grupo é a personagem da Teyana Taylor, que é a Perficia Beverly Hills, né? A gente acompanha ele entrando nesse grupo e conhecendo e se relacionando com ela. Só que também a gente vê um personagem bem importante nessa trama, que é o personagem do Sean Penn, o coronel Lockway, né? Então a partir daqui a gente vê que os três têm uma conexão, tanto a Beverly Hills quanto o Lockway, tanto o personagem Bob, do Leonardo DiCaprio, vão ter algo comum futuramente na história, né? Enfim, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas simplesmente esse grupo se separa. O personagem do Leonardo DiCaprio e a Beverly Hills tem uma filha, e depois, por algum motivo, o próprio Lockway vai atrás dele e vai atrás da filha dele também. Não vou dar mais spoilers que isso. Isso, na verdade, é a parte inicial da premissa do filme. O filme se aprofunda muito mais que isso que eu falei, né? O que eu mais gosto desse filme é que ele tem um ritmo muito fluido. E ele tem temáticas aqui que se sobressaem muito interessantes, porque muitas das vezes elas se calcam no nosso mundo atualmente, no ano de 2025. Então temos aqui esse grupo de extrema esquerda combatendo o sistema, combatendo essa elite a partir da invasão, de cometer crimes, mas ao mesmo tempo libertando, muitas das vezes de ver aqui, imigrantes, né? Mas ao mesmo tempo aqui tem muita alucinação, tem muita sedução em cima, fascínio em cima da destruição, do poder que a arma tem e o controle que tu pode ter da situação através disso, né? Mas se tu parar pra pensar e parar pra ver a causa deles, é uma causa nobre, mas os caminhos que essa causa percorrem é o que deixa o filme interessantíssimo, né? Porque assim, o próprio personagem do Leonardo DiCaprio aqui, ele é muito interessante, porque ele ao mesmo tempo que tem sua expertise em vários aspectos, mas ao mesmo tempo ele foi perdendo essa fome de revolução e essa força conforme os anos foram passando. E até mesmo a sua esperteza e sua inteligência se perderam muito no caminho. E acabou se tornando muito uma, não sei, alucinação, mas uma paranoia, mas um desespero. Isso é muito bem conectado a partir do momento da construção de relação que ele tem com a própria filha, que a filha, ela está dentro desse sistema mesmo sabendo das intenções da própria mãe de acabar com esse sistema. Só que ao mesmo tempo, a mãe dela foi uma pessoa muito alucinada, muito maluca, posso falar assim, muito maluca, e com uma fome enorme e um ódio enorme por essa grande elite de um governo, né? Que é, bom, aqui é os Estados Unidos, tem diante dos imigrantes, diante de situações, como eles manipulam muitas das vezes as narrativas, né? E isso o personagem do Sean Penn representa muito bem, né? Como muitas das vezes inventam justificativas e narrativas para conseguirem fazer o que eles realmente querem, né? Que normalmente é para ter mais controle diante das minorias e diante do que mais estão sofrendo, né? Porque quem se incomoda com os de baixo é quem tá lá em cima, né? Querem resolver esses ruídos, esses barulhos, né? Porque não é eles que estão sentindo a dor de quem
menos tem. Porém, cara, eu acho que essas questões morais que vão mudando conforme o tempo vai passando, não é aquele filme que é extremamente crítico em um só dos lados, ou não é um filme que ele quer ser puramente só uma crítica ao fascismo, à direita. Até aqui, uma direita que não vai para o nível de extrema direita, mas vai para um nível que nem nazismo, cara. É um fascismo e uma eliminação da minoria, cara. Não tem outra palavra que eu possa usar aqui. É de um sistema nazista que é apresentado aqui de uma forma bizarra, esquisitíssima, meio misteriosa também, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê diante do personagem do DiCaprio inúmeras coisas interessantes aqui. Vamos lá. O DiCaprio, o personagem dele, ele tá diante desse meio termo, né? Ele não se vê mais representado, ou ele não se vê mais necessário para esse grupo, né? Mas ele se vê em desespero e ele chama a ajuda desse grupo para resgatar sua filha, né? Então é uma movimentação necessária que ele faz, mesmo com as dores das decisões de sua esposa, né? E mesmo com as dores de se sentir insuficiente por ter feito, por achar que ele fez pouco, por achar que ele foi covarde, né? Por ter se escondido. Mas ele se vê nesse ponto que ele precisa fazer algo pela filha dele, né? Uma outra personagem mega interessante. Mega interessante. Por quê? Eu não vou contar muito dos bastidores, enfim, do relacionamento da mãe dela e do pai dela, né? Porque isso é uma reviravolta bem interessante, assim, né? O que a gente pode ver aqui é que a gente está diante de uma personagem onde ela se vê dividida entre esses dois mundos, né? E que ela busca uma identidade através de um nascimento e dentro de uma realidade onde prezava pela eliminação de um sistema que combate essa desigualdade diante das minorias. Então, como eu vou lidar com a situação? Através da violência, através do embate, através do meu trabalho, através de eu entrando dentro do sistema. Enfim, o desenvolvimento dela é muito interessante porque ela é jogada e ela nasceu nesse contexto sem que ela pudesse controlar, né? Ao mesmo tempo, ela sabe de várias coisas aqui, certas coisas muito interessantes para ela saber, para ela se desenvolver como personagem. Não é uma personagem que sabe de tudo logo no início ou sabe de nada logo no início. Ela sabe de algumas coisas, não sabe de outras, que é muito importante para a vida dela. Então a gente vai entendendo o quanto ela sabe, o quanto ela conhece desse universo aos poucos, né? Isso é muito interessante. E lembrando que, se tu for assistir esse filme, lembre que é o primeiro papel da atriz. É o papel de estreia na carreira dessa atriz. Isso é impressionante. A gente tem que rever na história do cinema se alguém teve uma estreia melhor do que ela, né? Na história do cinema. Deve ter tido, né? Mas, pô, tem que colocar no hall da fama das melhores estreias, né? Porque ela tá impressionante aqui. Eu acho que ela arrebentou nesse filme. Arrebentou. Falando em Leonardo DiCaprio, o que eu posso falar aqui, cara? Ele tá espetacular, como sempre. Muito engraçado. Cara, o personagem dele, ele vai para um caminho muito mais diferente do que eu imaginava, assim, né? Ele vai para um caminho muito mais comédia, atrapalhado, do que propriamente do início que a gente via esse cara planejador, inteligente, né? No final das contas, ele também, em alguns momentos do filme, cai de paraquedas e vira uma bola de neve de desastre a vida dele, né? Ele vive nessa paranoia, ele vive nesse desespero, ele vive nesse medo o tempo todo, né? Das atuações do DiCaprio, eu não acho que é top 3 melhores, sabe? Mas, pô, essa atuação dele, a gente poderia já começar a discussão se o Leonardo DiCaprio não tá no hall dos melhores da história. É impressionante o que ele faz nos filmes, cara. É impressionante. É impressionante. Eu achei espetacular a atuação dele ao mesmo tempo aqui. Espetacular. Agora eu vou falar um pouco do Paul Thomas Anderson, né? Agora eu vou fazer um relato pessoal meu aqui, tá? Eu estou conhecendo mais a fundo o cinema do Paul Thomas Anderson esse ano. Eu, aproveitando que iria lançar uma batalha após a outra, né? Resolvi dar uma olhada em uns clássicos dele, como Sangue Negro,
O Mestre, eu vi Trama Fantasma também, Magnolia. Eu acho que esse cara, fico pensando ao assistir uma batalha após a outra, eu acho que ele é uma boa definição de um diretor que sabe o que a história precisa. E como o roteiro é dele também, né? Propriamente e de melhor forma, ele sabe realmente o que aquela história precisa, né? Então eu acho impressionante a capacidade dele de transformar essas histórias e criar essas tramas que são muito cativantes, muito interessantes, personagens muito bem desenvolvidos, mas ele não se limita a criar isso apenas, mas também trazer muitas metáforas e analogias e críticas dentro dos seus filmes, né? O Sangue Negro a gente pode fazer uma metáfora também ao capitalismo, a essa elite que suga, consome e totalmente imoral e totalmente destrutiva. A gente pode ver isso a partir do personagem do Daniel Day-Lewis, né? A gente pode ver no filme O Mestre, né? Esse cara perdido em busca de se encontrar a si mesmo, e ele busca isso no personagem do mentor, do coach lá. Mas até o próprio mentor, até a própria figura de maior representatividade de sabedoria, ele se vê numa posição de um cara totalmente salafraio, farsa, enganador, em muitos momentos do filme também. Então, muitos personagens que a gente vê nos filmes do Paul Thomas Anderson são alegorias a algo maior. Não só a si próprios, a paradigmas dos próprios personagens, mas sim críticas maiores para o sistema e para o mundo que a gente vive, né? Eu acho impressionante como ele mistura essas alegorias e coloca isso nos personagens, né? Muitas das vezes. Então, aquele personagem pode, de certa forma, parecer muito caricato, mas ele representa uma ideologia, um significado de vida, um pensamento. Então, Champagne aqui representa o fascismo, a imoralidade, essa supremacia branca, cara, que quer eliminar a minoria, quer eliminar o que está incomodando, né? O que está incomodando, que na verdade esse incômodo vem da desigualdade social, né? Só que numa elite que é totalmente fria, totalmente incapaz de criar uma moralidade, vê só como um incômodo. Só que a gente vê vários cacoetes dele, várias síndromes de se sentir pertencido, desse desencontro da sua própria sexualidade, desse lugar que ele busca ser aceito, dessa falta de qualquer tipo de empatia com qualquer tipo de pessoa. Como a gente pode ver esse paralelo com a Teyana Taylor também, né? Um paralelo ao contrário, mas muitas das vezes a gente vê também que ela, nessa atitude dela, nessa decisão, dessa revolta que ela tem, uma revolta irracional, e essa revolta também que vem a partir de um controle e poder que ela tem diante da situação que ela tá, né? Dos planos, dos movimentos políticos, da gangue que ela está, né? Do controle que ela tem da situação, né? Também a gente vê essa pessoa, muitas das vezes, imoral também. Muitas das vezes colocando esse poder, essa superioridade acima da causa. E quanto mais ela tem esse contato com o Lockway, interage com ele, conversa com ele, a gente vê uma personagem também diante da perdição dessa própria ideologia que ela cria. De uma causa nobre inicialmente, mas que se perde muito conforme o tempo de filme vai passando, né? Então, cara, esse filme aqui tá ganhando essa repercussão toda, eu acho que muito propriamente por causa desse carinha aqui, Paul Thomas Anderson, cara. Ao mesmo tempo que ele sabe construir essas histórias interessantíssimas, com essas alegorias mais ainda, tecnicamente ele é um cara impecável, meu. A montagem dele, a noção de enquadramentos, composições, os inúmeros planos de sequências complexos pra caramba aqui. Pô, tem um plano de sequência que eu lembro bem, quando a gente conhece mais o personagem do Benício Del Toro, né? Inclusive, personagem interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. Mas tem um plano de sequência aqui que o Paul Thomas Anderson consegue contar pra gente quem é esse cara, onde ele vive, qual a causa dele, como ele se comporta, qual é a personalidade dele diante de momentos de crise, sem ele precisar contar
Nada, né? Não tem aquela explicação. Ah, eu sou personagem tal, X, meu objetivo é tal, X. Não, ele mostra através do que está sendo mostrado, meu. Tem aquela máxima do cinema, né? Não conta, mostra. O cinema do Paul Thomas Anderson, o resumo muito, é isso, cara. Eu acho que o filme toca muito bem nas temáticas da própria situação que os Estados Unidos está vivendo hoje, né? Dessa rejeição, dessa eliminação do imigrante ou desse controle maior sobre o imigrante. E dá uma noção também por isso, né? Dá uma noção de uma batalha após a outra por conta disso, né? Porque parece que tu sobrevive em um país, em um mundo, né? Onde requer essas batalhas, requer sobreviver, requer lutar de maneiras diferentes, mas requer lutar contra isso. Porque se a gente permanecer e aceitar o que vem diante da gente, o que vem diante do sistema pra gente, como a gente se comporta diante desse sistema, a gente é cada vez mais sugado por ele, né? E não é sobre ganhar, vencer, né? É sobre a gente poder ter o controle de nossas vidas, ou poder ter um mínimo respeito e um mínimo do básico em certas ocasiões, em todos os tipos de condições possíveis, né? Enfim, recomendo demais a vocês assistirem esse filme. É um retrato muito foda dos nossos tempos de hoje e que convém também com uma história narrativa foda. Foda, foda, foda. Vale a pena demais. E com uma direção, cara, extraordinária do Paul Thomas Anderson aqui. E aí, você assistiu esse filme? Concorda comigo? Não concorda? Comente aqui. E curta e se inscreve no canal para receber vídeos que nem esse. Então tá? Tamo junto e até a próxima.